Soon é só chegar a esta casa. Luz, você odia. Luz que não gostei. Eu acho um verdadeiro crime esse jogo ser tão desconhecido e essa provavelmente ser a primeira vez que você ouviu falar dele. Porque eu não tô sendo hiperbólico quando digo que esse foi meu jogo favorito de 2021. E de todos os tempos, provavelmente. Vai ser difícil eu ter que abaixar meu nível de expectativa quando eu sei que podem fazer um jogo, uma trama tão perfeita quanto essa. Discutindo tantos temas polêmicos com tanto bom gosto, acompanhado por uma trilha sonora em um estilo de arte impecável, Fata Morgana não é nada além de sublime, perfeito. Não acredita em mim? A primeira coisa que você acha de notícia desse jogo foi que ele gerou uma baita treta por virar o jogo número 1 do site de avaliação Metacritic e o melhor jogo já lançado no Switch acima de Breath of the Wild, Metroid Dread e Super Mario Odyssey. Você sabe que o jogo é bom quando a única polêmica que ele tem é que ele foi bom demais para as massas. Numa lista sem graça do Metacritic, que só tem escolhas seguras e inofensivas de jogos superestimados como GTA V 5 vezes, sim, eles contam os mesmos jogos várias vezes por causa de consoles diferentes, por isso a lista do top 100 é sempre inflada e parece mais tipo o top 40 de jogos. É bom ver uma escolha mais ousada para introduzir pessoas novas às coisas diferentes. E Fata Morgana é exatamente a diferença que precisamos levar para frente na indústria dos jogos. O esquema de cores e iluminação faz tudo parecer tirado exatamente de uma pintura da era vitoriana. Eu adoro essa estética noiva cadáver de vestidos antigos e pessoas maquiadas com pó de arroz tão branco que mais fazem parecer que as pessoas estão mortas. Também há um teor de creepy com como os personagens parecem todos perfeitinhos demais, como se tivessem algo para esconder. Visual Novels tem essa má fama de só ser uma história estática onde você não faz nada além de olhar figurinhas, mas com uma composição tão diferente de anime genérico número 5 trilhão, eu duvido que você vá se cansar de olhar para Fata Morgana. A não ser que você jogue Fata Morgana Reincarnation. A trilha sonora é muito boa, porém eu digo isso com um asterisco muito grande de que a letra é muito escrachada. Eu recebi recomendações desse jogo para os amigos gringos justamente por causa das letras de todas as músicas serem em português, mas é um português tão ceboso que eu só fui descobrir o que as letras estavam falando depois de eu terminar o jogo e ir pesquisar na internet. E eu acho que as músicas ficaram bem piores depois que eu ouvi o que eles estavam tentando dizer. O teatro magnífico, a música de sereia. O mundo que não gosta, vamos escutar a cantar de amor. Vamos andar, Jardim José, a borboleta pousa na flora. É um sentimento bastante misto que eu tenho. Tá tudo certo nos instrumentos, o ritmo e a melodia tá ótima, a voz da cantora é angelical, mas aí chega na pronúncia dela e é impossível de entender para até um brasileiro nativo e a letra parece que foi jogada no Google Tradutor umas 5 vezes. Eu até gostaria de ver alguém fazendo cover de algumas dessas músicas, porque ia ter que mudar bastante das frases para elas fazerem sentido. Quando você se sentir que fala inglês mal, dê uma escutada nessa trilha sonora e veja como ninguém tenta falar português certo e ainda dizem que fizeram a música toda em português como se fosse algo para se orgulhar. Como eu disse, a música ainda é boa, eu comprei a trilha sonora na Steam, escuto praticamente todo dia agora. Eu até comprei o show que eles têm de DLC mostrando a cantora fazendo as músicas ao vivo em Osaka, mas o que custava contratar um brasileiro para checar isso? Ou pelo menos um brasileiro que não tava afim de trollar vocês. Eu tenho certeza que alguém se voluntaria, já que nós tradutores daqui são bem profissionais. You fucking retard. Ainda assim é incrível que quase toda trilha do jogo tem alguma letra vocal. E o estilo das músicas faz você parecer que está assistindo um musical ou um teatro. Também tem um leve tom sombrio que o jogo sempre te lembra. Tem gente que sempre diz a retórica de palhaço de
as coisas eram muito melhores antigamente. E aí você responde, antigamente quando, cacete? Na época dos homens das cavernas, da escravidão, da Grande Depressão, das guerras, da fome. Sempre tem algum otário que sonha em viver uma vida na aristocracia gótica europeia. Mas como Fata Morgana vai te lembrar, a gente só conhece os bons contos da nobreza da época porque eles eram os que mais escondiam os podres que rolavam lá. Racismo, incesto, caças bruxas, perseguições étnicas, adultérios e outras coisas muito legais que eram passadas debaixo do pano para dar prioridade a historinhas legais de contos de fada. Ou parábolas de cavaleiros e princesas, coisas para dar um motivo ilusório para a plebe se autoflagelar achando que um dia ia chegar no topo, ignorando os contadores de histórias sinalizando suas virtudes para esconder a falta delas. E sobre a história de Fata Morgana, bem, eu realmente quero só falar para você checar o jogo sem falar da trama at all, porque por ser uma história de mistério, muita da graça vai embora se você não for descobrindo as coisas no caminho, mas não dá para convencer ninguém que o produto é bom sem antes dar uma amostra grátis. Você acorda numa mansão desconhecida sem saber onde você está, mas o empregado dali diz saber quem você é e sobre seu passado. Só que ao invés de apenas falar quem você é, ela quer que você recupere suas memórias indo através de diferentes portas que te levam para séculos passados para que você assista o que houve com moradores antigos da mansão. No começo tem várias perguntas na sua cabeça, não dá pra saber nem se o que está acontecendo ali é real, quanto mais se aquilo que está acontecendo vai ajudar ou se é relevante pra você mesmo. Mas aí você nota que as portas têm 2 personagens presentes em todas as épocas, mesmo isso sendo completamente impossível, já que cada porta se passa centenas ou milhares de anos depois do outro. A empregada que te guiou até ali e uma menina de cabelo branco. Depois disso é território de spoiler, não só no que acontece na segunda porta, mas pro jogo todo. Então aqui está seu aviso. 3, 2, 1... A segunda porta não é nem minha favorita, mas foi ali onde eu me toquei que esse jogo ia ser uma coisa especial. Um monstro sem rosto aparece no meio da mansão, sua aparência o destaca de todos e ele fala em uma língua arcana na qual ninguém consegue compreender. A empregada felizmente está disposta a ensiná-la a falar a língua nativa e ver se ele consegue se comportar como um humano para não chamar tanta atenção. Porém, quando o indivíduo vem visitar a mansão, ele menciona que usa uma faca de autodefesa desde que ouviu do monstro que rodeava a cidade. O monstro, agora apelidado de Bestia, tem um flashback de quando foi ameaçado de morte e violentado apenas por implorar por água e do perigo que um desconhecido traz à sociedade. E por instinto de vingança decide matar o homem por achar que ele fosse matá-lo. Você sente pena de vê-lo perder a humanidade, mas sem negar que o que ele está fazendo é desumano. Um constante em todos os contos da história. Depois disso, Bestia perde o controle e começa a matar apenas por prazer. Se eles querem ter medo de um monstro, ele vai ser o monstro impiedoso que eles temiam. Sempre que aparecia um convidado em sua mansão, ele fingia ser um bom anfitrião, para depois o matar e comer o corpo. E ele começou a desenvolver um imenso prazer em fazer as coisas assim, até ele conhecer uma mulher cega. Essa mulher não só não podia ver sua forma monstruosa, como ela também não tinha medo dele por não acreditar que ele era um monstro. Sua voz, sua pele, seu físico, tudo sobre seu comportamento mostrava que ele era apenas mais um humano. E mesmo se ela pudesse ver um monstro na frente dela, ela disse que o comportamento humano é aprendido e não se nasce com ele. Bestia começa a viver com a menina de cabelo branco em paz e parece que ele realmente tem a capacidade de se segurar. Até que uma das vítimas tinha uma mulher que queria se casar com ele. E ela decidiu partir numa jornada para descobrir o que houve com ele, sem saber que o mercador foi morto por Bestia. Na perspectiva de Bestia, ele vê um monstro similar a ele invadir a casa e falar na língua antiga dele, e que está prestes a atacar a menina de cabelo branco, quando na verdade aquela é a mulher do mercador falando na língua nativa dele. Ele não quer admitir que é isso que está acontecendo, porque isso iria destruir completamente a narrativa de perseguido que ele tem, e que na verdade ele sempre foi alguém que amava torturar pessoas, como o flashback da vida dele como mercador mostrava. E a revelação é ainda menos esperada porque isso não só é revelado apenas quando Bestia se dá conta de que é o monstro no sentido figurado e não literal, como ele tem o mesmo sprite reusado do primeiro homem que foi morto por Bestia, e nos faz recusar a ideia de que eles são a mesma pessoa, já que ficaria muito óbvio fazer essa conclusão, como representa Bestia tentando matar Ryuki Masao, o mercador, fingindo que pode escapar do passado. Agora sabemos da natureza elusiva da magia. Nós sabemos que é uma possibilidade ou da mansão ou da empregada estar alterando a narrativa sobre nós. Cada história conta uma fábula que parece perfeitamente contada demais para ser verdade. E talvez porque realmente seja. Todas as portas contam histórias de abuso, seja físico, emocional, sexual, por estranhos, por familiares, por pessoas com quem podíamos confiar. Nem toda história de abuso é igual e nem toda vítima vai reagir da mesma forma. Alguns vão querer retaliar e se tornar abusivos, outros vão querer viver como se nada tivesse acontecido, outros vão reviver aqueles momentos pelo resto da sua vida.
Integrar todo esse emaranhado de mensagens não é nada fácil, e é por isso que eu admirei tanto a história. Eu não queria que aquilo acabasse, então eu fiquei muito alegre ao saber que não haviam só 4 portas, e sim 8. E cada uma das portas ia revelar a verdade do que estava acontecendo sobre as portas ilusórias e a pessoa por trás da magia da mansão, a bruxa Morgana, assim como Giselle e Michel, os 2 personagens que estão presos no passado junto com ela. O romance entre Giselle e Michel é de partir o coração de trágico, e quando eu falo no vídeo de Mítico e Ratinho de exemplos de representações medíocres de minorias na ficção que não deveriam ser exaltadas quando pode haver algo muito melhor podendo receber essa atenção, é disso que eu tô falando. Giselle e Michel não são um casal heteronormativo. Michel é intersexual, ele cresceu sendo criado como uma mulher por sua família até sua adolescência chegar e seus hormônios masculinos mudarem seu corpo para ficar cada vez mais parecido com o de um homem. Ele queria se identificar como um homem, mas por ter nascido com órgãos femininos, mesmo que ele parecesse um homem cisgênero, ele não tem o órgão reprodutor que ele queria ter para ser visto como tal na sociedade. E a mudança que ele passa na puberdade é drástica demais para passar despercebido por qualquer um que eu conhecia. Essa é uma condição diferente de disforia de gênero, uma que eu nem fazia ideia que existia. Uma que eu nunca poderia me identificar por ser cis. Isso não importa, você não precisa ter passado exatamente pelo que a pessoa passou para se colocar no lugar dela e compreender o que é ser rejeitado por algo fora de seu controle. O que é ser deserdado por uma família que antes de uma confissão nunca teve problemas com quem você era. De ficar paranoico com suas amizades e relacionamentos futuros por coisas que aconteceram no seu passado. De se sentir bem mais homem do que pessoas que tiram de você sua masculinidade, dizendo que você é menos homem por isso e aquilo, quando estão fazendo atos que um homem de verdade teoricamente ia se envergonhar, como trair a sua esposa ou conspirar contra quem o ama. É claro que era impossível de alguém da família do Michel compreender isso, já que qualquer distúrbio mental ou físico alguns séculos atrás ou era bruxaria ou coisa do demônio, nos 2 casos levando à morte, mas tem muita gente que ainda acredita e divulga essas crenças. Removidos de contextos específicos, isso é algo que qualquer um pode se identificar sem ter que pensar em seres humanos como rótulos e segregá-los como diferentes, mas sim como iguais. E é por isso que é tão satisfatório ver Giselle aproveitando seus dias felizes com Michel. Porque é sabendo dos dias tristes que já se foram que seus dias felizes são mais alegres. Eu me identifiquei e torci mais por um casal que nunca se beijou na frente da câmera do que 100% dos casais que vi em qualquer outra história de romance que me implorava para me importar com personagens rasos por causa de ideologia congruente. E daí que a Disney confirmou um personagem gay porque um figurante lá no fundo beijou uma pessoa do mesmo sexo para que um tabloide woke possa dizer o quão progressista o rato é, quando eles só estão ganhando dinheiro de otário numa cena obscura que eles vão cortar em países homofóbicos. Foda-se que eles estão introduzindo isso passivamente numa linguagem simples, porque a linguagem dessa situação não é algo simples. E é muito melhor demonstrar esses problemas da sociedade como eles são, assim como em Fata Morgana. Essas pessoas existem, então coloque elas nos holofotes se sua mensagem é para atingi-las. Quem merece perdão é uma pergunta muito complexa que só depende da visão de mundo de quem o responde. É o mesmo tipo de questionamento moral que fazemos quando pensamos nas consequências do castigo eterno. É um ponto levantado quando finalmente nos é revelado quem está por trás de tudo. A bruxa Morgana realmente parece um monstro sádico quando a conhecemos. E em todos os sentidos ela é um monstro. Ela torturou um homem inocente e sua amante que não tinham relação nenhuma com ela por cerca de 1 milênio, reencarnando junto com 3 outros homens e todas as pessoas que lhe eram queridas para repetir todos os erros de suas vidas passadas e assisti-los morrerem de novo e de novo. E em parte ela está justificada em sentir esse ódio. Ela teve de longe a pior vida de todos os personagens do elenco e as pessoas que a torturaram, apesar de terem seus motivos por terem aquele caráter, fizeram coisas objetivamente horríveis. Mas o que faz ela ser pior do que eles é que ela decidiu se vingar de forma tão grotesca e alongada que faz os atos que a justificaram serem minúsculos por comparação. 1000 anos é tempo pra caralho. Tempo impossível de se processar sentindo apenas uma emoção negativa. Uma emoção que a corrompeu por inteiro. Morgana está no direito de odiar todos dali, mas ao repetir o ciclo de violência em uma escala infinitamente maior, ela se torna uma pessoa pior do que seus abusadores. É coisa que faz você pensar sobre se alguém realmente merece o fogo eterno do inferno por um crime ou por algo que fizeram quando também são vítimas de suas próprias circunstâncias. Pessoas que, independente do caminho da vida, estavam naturalmente fadados a repetir seus problemas em vidas futuras. Se reencarnação realmente for um conceito que existe, isso prova que talvez seja a natureza humana nós vivemos eternamente aprendendo com os nossos erros. E que eles serão os mesmos desde que descobrimos o fogo até a morte do nosso universo. Até com, sei lá, Adolf Hitler, eu diria que ele merece, não sei, 1 milhão de anos no inferno pelo que fez. Mas depois de algum tempo queimando e gritando constantemente por eras, vai ter uma hora que seu cérebro humano vai bater na sua consciência e falar: eu acho que já deu, né?
não sinto mais prazer em ver aquela pessoa tanto tempo ali. É tolice de nós, como réis mortais, tentar compreender ou quantificar a eternidade usando nossos sentimentos. É o mesmo motivo que não poderíamos colocar um humano no status elevado de um deus ou um mago todo-poderoso como Morgana, porque ele agiria de forma hedionda baseada em emoções pessoais. É fenomenal a forma que Morgana, sendo uma das vilãs mais perversas da história da ficção, não passa de uma pobre coitada que se cegou na própria fúria para lidar com a sua tristeza. Ela é convencida de uma lição muito adulta de que sim, você devia perdoar quem te faz mal. Não porque eles merecem ou porque você tem que provar para alguém que você é melhor do que eles em quesito moral, mas porque você merece paz de espírito e viver além da sua dor. Em um mundo tão cheio de ódio e rancor como o nosso, é uma mensagem que precisamos ouvir mais do que nunca. É por isso que eu peço de coração para lerem The House em Fata Morgana. Se você gosta de visual novels, de história de romance, de terror, se você está se sentindo mal ou se você só quer uma história boa, Fata Morgana merece muito mais do que ser lembrado como aquele jogo esquisito que foi aclamado no Metacritic quando só tem texto. Eu não penso nem duas vezes para falar que esse jogo deve estar no hall da fama como um dos melhores videogames já feitos. É uma história shakespeariana em sua qualidade, removida de qualquer ponto de vista eurocentrista e por sua vez substituído por valores atuais que devem ser postos numa vitrine como exemplo e fazer personagens bem construídos, e como abordar assuntos morais e sociopolíticos na mídia que consumimos com a devida delicadeza e tácita que esses assuntos precisam para que sua mensagem seja propriamente absorvida. Eu tenho certeza de que daqui a 10 anos eu vou olhar pra Fata Morgana e pensar: caralho, que história incrível! Eu queria que a letra em português não fosse cagada, mas que história incrível! E se eu convencer pelo menos uma pessoa de que essa história tem a mesma importância na indústria do que penso que ela tenha, ou que alguém sinta pelo menos 1% das emoções que senti nessa montanha-russa que foi acompanhar Michelle e Gisele na casa de Fata Morgana, eu sinto que estou feito na vida, porque meu objetivo foi realizado. Uma Fata Morgana é o nome de uma miragem vista por um objeto no horizonte em alto mar, que parece estar flutuando nos céus pela deturpação de nosso globo ocular, tentando ver através do ar quente com o frio. E eu acho que esse nome encapsula exatamente o que o jogo quer passar. Como a nossa própria visão é defeituosa e incapaz de ver o que seria uma realidade simples, seja pelo ar quente de nossas emoções ou pela frieza e a falta delas. Nossa, 2 vídeos seguidos de visual novels? Eu tô precisando de um banho depois dessa. Daqui a pouco tô fazendo vídeo sobre Movie Love ou Steins Gate também. Enfim, Jacopo não fez nada de errado. Obrigado por assistir. If I could be dried up and die, falling down in the flood of my tears, I try to catch your shadow. I'm so scared